continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora a continuação do capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Eu parei na leitura anterior no versículo 11, mas eu vou repetir o versículo 11, pois neste capítulo está relatando quando Davi teve a oportunidade de se vingar do rei Saul e ele não o fez por temor a Deus. E até quando ele cortou o manto, a orla do manto de Saul, Davi se arrependeu. Então você veja bem a diferença. Enquanto Saul perseguia, querendo matar Davi a todo custo, embora Davi não merecesse, mesmo assim Davi não teve o espírito de vingança. E por um pequeno gesto que ele fez, uma atitude que ele tomou, ele se arrependeu. Então por isso que eu vou reler o versículo 11 do capítulo 24 de 1 Samuel. Ele dizendo para o rei Saul: Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. E foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. Capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem de Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz.
e tudo o que tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Esse moço estava falando do seu próprio senhor, do seu próprio patrão, o marido de Abigail. Ele estava falando sobre Nabal. E Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus homens: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Eu vou parar aqui no versículo 22 do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, para você saber o que aconteceu no final desta história em que Abigail, a mulher de Nabal, vai ao encontro de Davi para apaziguar aquela guerra. Você precisa continuar ouvindo a leitura deste capítulo. Eu espero você no próximo capítulo, na próxima gravação. Deus te abençoe.